A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso programa Linha Aberta. E hoje, meus amigos, tivemos problemas técnicos na segunda-feira. Vai entrar o gemidão, aí você vai ver só, Zé Fernando, vai entrar o gemidão. Tá tudo direitinho aí? Tá tudo direitinho. Tá tudo direitinho? Então que beleza. Ontem nós tivemos também um probleminha técnico, mas felizmente tudo superado e estamos aqui. Boa tarde, Zé Fernando, já que apareceu o plenarinho aí. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vander, Marcos. Marcos, quem será o Marcos? Oh, boa tarde, Chula. Zé Balaio. Zé Balaio e nossos queridos internautas. Então vamos lá para o nosso convidado, o Marcos. O Marcos está aqui hoje no programa. Será que alguém chama por Marcos? Marcos é difícil, né? Mas por Marquinho Chula, aí é muito mais fácil. Boa tarde, Marquinho Chula. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Tivemos um contratempo técnico na segunda-feira. Obrigado pela compreensão, Chula. Boa tarde. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde a todos os internautas, ouvintes do programa do Vander Luiz. Mais uma vez, uma grande satisfação estar presente no seu programa e poder falar aí um pouco para os nossos internautas são-roquenses e da região de São Roque também. É isso aí. Obrigado, Marquinhos Chula. Bom, alguém chamou você de Marcos já? Sua mãe chamava você de Marcos? Poucas pessoas. Só quando a professora ia chamar a atenção, chamava de Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Eu homenagem ao cantor? Não. Então, só, Zé Balaio, tem que chamar você de Zé Carlos. Eu nem sei quem é, não respondo. Mas sua mãe fala Zé Carlos. Às vezes, eu sei também. Bom. Aliás, de onde vem o Chula? É publicável? Porque às vezes o apelido não é publicável, mas é... Na realidade, isso já tem muito tempo que Zé Balaio aqui presente, né? Também é testemunha. Eles tinham... Meu irmão, que estudava junto com o Zé Balaio, tinha um amigo em comum, que era o filho do professor Simas, que era o Chulim. E aí começaram a brincar com Chulinha, Chula, e pegou, e aí no futebol começaram, vai Chulapa, Chulapa, e... O Serginho então, então, mas primeiro, por que ligaram você com o Chulim? Porque eu era o mais novo, né, dos irmãos, e meu irmão Ciro, amigo do Zé Balaio, e eu gostava muito de sair com eles. E eles brincavam que eu era tinha o Chula e era o Chulinha. Chulinha. Era o Carlinhos lá. Mas depois no futebol acabou tendo essa analogia com o Serginho Chulapa. E aí começou, o Serginho Chulapa veio jogar aqui em São Roque, numa oportunidade no campo do Germano. Mas eu lembro do Serginho Chulapa, veio aqui ainda como jogador profissional, porque é o seguinte, o Atlético Sorocaba foi fundado, mas para disputar precisava de uma equipe que já estivesse filiada há mais tempo. Então eles usavam o nome do Barcelona de Sorocaba no primeiro ano. E o Atlético Sorocaba / Barcelona veio jogar a terceira divisão contra o Paulistano aqui em São Roque, o Serginho. Profissionalmente. Depois acho que ele veio pelo São Caetano também. São Caetano, mas teve uma partida amistosa em Mailasque, onde vários ex-jogadores vieram, né? Na época o Serginho estava em atividade e o clube dele, o time, chamava Veneno Show. E nós jogamos em Mailasque, e ficou aquela do Chulapa daqui, Chulapinha de lá, sei que ficou Chula, e o Chula acabou se perpetuando aí, venho com ele com prazer até hoje. Isso, é só assim pra gente fechar essa questão, porque normalmente o apelido pega quando você fica bravo. Você reclamou quando chamaram você de Chula? Não, nunca reclamei, e a gente acostuma com o apelido, que nem o Zé falou. Se me chamarem de Antônio na rua, não dá nem para olhar para trás, você não sabe se estão nos chamando. Seu Antônio... Vem, seu Antônio. Antônio Marcos, né? Está aqui, Antônio Marcos. Antônio Marcos, você não vai. É difícil, porque você acostuma, né? Aí depois você fala, pulou minha senha aqui. É isso aí. Bom... É bem legal a gente bater esse papo aqui. Primeira coisa, o Marquinhos Chula está aqui, é ex-vereador e tal, mas com certeza a campanha eleitoral é o ano que vem. Mas a política já tem a movimentação. Marquinhos Chula, você é pré-candidato a prefeito? Se vai para a terceira tentativa? Vander, essa é uma pergunta
muito interessante, porque eu já venho acompanhando, né, e participando da política há muitos anos, né? São 12 anos como vereador e duas eleições tentando o cargo de prefeito municipal. E como morador dessa cidade e atento às questões políticas e sociais da nossa cidade, eu me coloco, sim, a ser pré-candidato a prefeito, se meu nome for aceito pela população são-roquense. Se as pessoas acreditarem que a nossa proposta é uma boa proposta para São Roque e que realmente o nosso trabalho tente recolocar São Roque no seu grande caminho. E porque, infelizmente, nesses últimos 2 mandatos, a população de São Roque, não é palavra do Marquinhos Chula, é palavra em geral da população. A população não está feliz no que diz respeito à saúde, educação, transporte público, geração de empregos, limpeza pública e muitas outras coisas. Tá, Zé Balaio, tá aí o Marquinhos Chula, que já está preparando o time para entrar em campo. Ele falou, ó, se o povo quiser, eu tô aí, mas tem um caminho, a gente vai falar da questão do partido, mas como que se vê, Zé Balaio, o Marquinhos Chula já adiantando que vai mais uma vez tentar a prefeitura. Como é que você vê o trabalho político do Chula? Não, eu vejo com bons olhos. O Chula é uma liderança nova, eu acredito nisso. Eu acho que a São Roque deve estar sempre aberto a essas lideranças que querem almejar aí a prefeitura. Eu sou favorável a isso. Então, ele já foi candidato 2 vezes. Na primeira vez eu o apoiei. Ah, vocês estavam juntos? Estávamos juntos, eu apoiei Marquinhos. E na segunda não foi possível por motivos partidários, etc., mas não nada em relação a ele. É uma pessoa que eu admiro, gosto muito dele, fui vereador com ele. Então eu acho que ele tem preparo para isso. Ele se preparou também, é um vereador, foi vereador por 3 legislaturas. Foi presidente da Câmara. Nesse meio tempo ele estudou, fez direito. Então é uma pessoa que tem aí condições, atento às coisas da cidade. Tem um perfil, é um perfil mais assim arrojado, né? Uma pessoa que vai para, como se fosse mesmo comparando com o futebol, é uma pessoa, um avante, uma pessoa que não joga na retranca. Na política, ele é igual que ele era no campo, é atacante. Ele é uma pessoa arrojada, dinâmica, e que a política precisa disso. Você não pode ficar na retranca, você não pode ficar naquele jogo de ciscando para dentro, que nem a turma fala, você tem que ir para frente. E, claro, dentro dos preceitos legais, observando tudo aquilo que a legislação define, né? Você não pode também fazer loucuras. Mas, de qualquer forma, você precisa ter um pouco de arrojo, de dinamismo, de querer, de montar a equipe, de cobrar, de ir atrás, às vezes trocar se as coisas não estão correndo bem. E o Chula tem esse perfil. Então, eu percebo nele que ele tem esse perfil. Se concorda com é isso? Você... como vereador, o trabalho que você teve, e se você chegar à prefeitura, é isso, você vai ser um prefeito atacante. Wander, na realidade, o Zé Balaio frisou bem. Quando você ocupa um cargo público, você tem que se doar. Foi assim nos meus 12 anos como vereador e nos 2 mandatos como presidente da Câmara, sempre tendo muita responsabilidade à frente da coisa pública. Nós não podemos nos eleger e achar e colocar os louros da vitória na cabeça. Muito pelo contrário, ali começa o trabalho. E começou assim comigo. Meu primeiro mandato eu vim de uma votação de 596 votos, no segundo mandato fui para 932 e no terceiro 1944. Já acredito que tinha já feito o meu trabalho legislativo, já passando por isso por 2 mandatos como presidente da Câmara. Me coloquei... Com suas contas aprovadas. Contas aprovadas sempre. Graças a Deus, tudo certinho, tudo correu bem. E entregando um prédio próprio da Câmara Municipal, que é utilizado pela população de São Roque hoje. E quando eu me coloquei à disposição da população são-roquense para ocupar o cargo de prefeito, eu me preparei para isso. E eu acredito que a experiência ela faz a diferença, sim. Era a nossa marca na primeira gestão, na primeira campanha para prefeito, para as pessoas compararem. Não costumo e nunca me acostumei a fazer campanha criticando, diferente de outros candidatos que só subiam criticando os adversários. Eu não vejo como inimigos. E lembrando que o seu falecido pai Zito Garcia, nós não temos
inimigos políticos, temos adversários, ideias contrárias, mas isso nós temos que respeitar. Então eu sempre disse e falo até hoje, a diferença, ela faz a diferença. Você se prepara como vereador, você consegue saber o trabalho legislativo para você levar isso para o executivo, trabalhar em conjunto com o funcionalismo público, privilegiando aquele funcionário de carreira, esse funcionário que tem que ocupar o cargo de comissão dentro da prefeitura. Essa é a minha ideia, que é a experiência daquele que já trabalha na prefeitura e também daquele que já passou pela Câmara Municipal. Bati nessa tecla no primeiro mandato, infelizmente, na primeira eleição, não fomos felizes, né? Não obtivemos mais votos. O prefeito que venceu aquela eleição, o senhor Daniel, não tinha experiência nenhuma politicamente, infelizmente não foi aprovado pela população, tanto que de 19 caiu para 3 mil. Hoje, infelizmente também, vendo a gestão do Cláudio Góes, a população não está aprovando, e eu digo mais uma vez, também não tinha experiência. Então eu creio e acredito muito nisso, que a experiência em qualquer segmento, ela faz a diferença, porque não adianta você pôr uma chuteira numa pessoa que nunca entrou em campo e fala para ela, vai lá e faz gol, ela não vai saber. Assim como na política, a mesma coisa. Eu acredito que a pessoa que quer ser candidata a prefeito, ele tem que passar pela Câmara Municipal, que ali é uma grande escola para aquele que quer ser um chefe do Executivo. Estão conversando aqui com o Marquinhos Chulo, obrigado a você que está acompanhando o nosso programa. Deixa eu fazer aqui uma utilidade pública. O nosso amigo José Luiz Pereira Furtado, ele está mandando uma mensagem aqui para a gente, dizendo que o Beto Salvetti está desaparecido desde as 11 horas da manhã de hoje. Saiu para cortar cabelo e não voltou. Então o Zé Luiz Pereira Furtado está pedindo aqui o Beto Salvetti, que é bastante conhecido. Eu trabalhei com ele na Trabalhou Latex. com ele? Opa. Então, e aí estão colocando Beto. que ele saiu para cortar cabelo e não voltou. Então, tomara que o Beto tenha saído, parou em algum lugar, às vezes encontrou um amigo e tal, mas né, não está sendo localizado desde as 11 horas da manhã. Então a gente está na expectativa aí que a gente já possa encontrar e de repente se o Beto... Às vezes a gente sai de casa para conversar com alguém, aceita um almoço, né, tal, mas que o Beto entre em contato se alguém encontrar o Beto Salvetti, está feito o registro aqui do José Luiz Pereira Furtado. Grande amigo nosso, Beto, irmão do Leozinho da oficina. Leozinho. Isso. E é uma notícia que nos deixa muito preocupados, mas se Deus quiser, o Beto logo vai estar aí junto com sua família. É isso aí. Se qualquer novidade, viu, Zé Luiz, localizando tal, ele dando um sinal aí, já manda pra gente aqui. Zé Fernando, faça uma pergunta pro Chula. Claro, Deixa eu devolver até seu celular aqui. Vamos lá. Olha, em questão partidária, você já está definido, está guardando alguma coisa, o seu partido já... Como está? Zé, disputei a última eleição pelo PSB, o 40, e estou filiado no PSB até hoje, e acredito que a política hoje ela tem algumas alterações, porque você não tem mais coligações para a questão de prefeito de vários partidos. Hoje você tem que ter o teu partido, uma chapa pura que vai disputar a eleição municipal, e as alterações que, ao decorrer do tempo, vão acontecendo na política. Hoje eu estou no PSB. Não posso dizer que ficarei eternamente ou que é o meu partido que eu irei disputar. Nós temos uma diretoria dentro do partido, e se o meu nome realmente for o nome aceito pela maioria, é com muito prazer que eu ficarei no meu PSB 40, que eu tenho pessoas queridas dentro desse partido, questão do presidente o Barba, o Jura, o professor Catai, enfim, muitas pessoas que sempre nos ajudaram, e será um prazer disputar a eleição mais uma vez pelo PSB. Na última eleição, na convenção, você foi candidato único, foi por aclamação. Sim, candidato único. E agora você sente que pode ter alguém querendo ocupar esse espaço, que você pode ter uma disputa interna, que é normal, né? Normalíssimo, não temos nada definido ainda, não sentamos para nos reunir, tomamos um café, mas ainda oficialmente nada foi decidido, e se for, é o que eu falo, a maioria escolhe. Se for a vontade da maioria, eu tenho o prazer de disputar a eleição novamente pelo PSB. Se não for a vontade da maioria, respeito também, e aí nós vamos procurar outros caminhos. Você foi vereador pelo PSDB, foi candidato a prefeito a primeira vez pelo PSDB. PSDB hoje é descartado ou pode conversar com o PSDB?
Não, eu não fecho nenhuma porta, Vander Luiz, mesmo porque eu tenho um respeito muito grande pelo partido, que eu já fui vereador também, disputei uma eleição. Mas hoje o PSDB, ele tem o atual prefeito, meu amigo Cláudio Góes, amigo de infância, estudamos juntos, né? É o que eu falo, a política não pode afastar as pessoas. Elas podem estar em lados opostos, mas tem que respeitar a pessoa, a família e a amizade. Eu acho que isso é fundamental para que nós tenhamos o respeito tão sonhado nesse país, nossa cidade, nosso estado. Disputar uma eleição não significa disputar uma guerra, e sim tentar trilhar bons caminhos para a sua cidade, para seu estado, para seu país. Zé Balai, faz uma pergunta para o Chulé. Eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão que o Zé Fernando falou, o Marquinho também considerou. As lideranças todas que vão entrar em disputa no ano que vem, principalmente no cargo de prefeito, né, são pessoas, como o Marquinho falou, que são amigos, né? O Marquinho estudou com o Cláudio Góes, por mais objeções que ele faça a ações do governo, eles são amigos. Jogou bola com o Gui, amigo do Guto, amigo estou falando de possíveis candidatos aí que estão sendo colocados os nomes, né? Então eu sou favorável também a essa questão do diálogo. Eles devem conversar. O Chumbinho também, que é uma liderança nova, que também é conhecido do Chula também. Então, o exercício desse diálogo é que é muito importante, porque você vai esclarecendo pontos de convergência ou de divergência. Então, você vai definindo mais ou menos um quadro daquilo que São Roque precisa dos seus novos governantes, entendeu? Então, hoje fica muito na surpresa, muito no improviso. Eu acho errado isso daí, entendeu? Então as pessoas têm que ter uma participação política mais intensa, conversar mais, as lideranças conversarem. Eu lamento muito, não sei se isso ocorre, posso estar, digamos assim, falhando no que eu vou falar. Um prefeito, no meu modo de entender, ele teria que estar ouvindo sempre essas pessoas, entendeu? Sejam eles adversários ou não. Ex-prefeitos devem ser ouvidos, ex-candidatos à prefeitura, ex-vereadores, chamado para bater papo, para, enfim... Mas parece que a política não aceita muito isso, né, Chula? Se alguém que foi adversário numa campanha, se você vai pedir uma opinião para alguém que foi seu adversário na campanha, parece que aquela turma que está junto, quem apoiou, fala, não, deixa esse cara, é duro. Na realidade é estranho. Vamos dizer, tem muito vaidade, tem muita ciúme. Vaidade e é uma coisa muito pequena, né? O ser humano está acima disso aí. O que acontece? Quando nós éramos vereadores, né, Zé? Nós tínhamos o prazer de conversar com pessoas, com ex-vereadores, homenageamos ex-vereadores, conversávamos sempre e sempre tentando unir, independente de estarmos em lados opostos ou não. Quando eu fui eleito a primeira vez, fui pelo PSDB, o prefeito foi o finado, querido Zito Garcia, senhor seu pai, e nem por isso nós tínhamos ranços dentro da Câmara Municipal. E o que podia ajudar, nós ajudávamos para que São Roque progredisse. Mas só um detalhe, né? Sim. Eu vou lembrar o que ocorreu de fato. Você fez uma aproximação com a gente, embora o teu partido não quisesse, que eles cobravam que você fosse oposição sistemática. Infelizmente eu tenho uma carta de advertência até hoje guardada na minha carteira, porque eu me aproximei muito da administração, levando projetos que beneficiavam a administração. Meus projetos que foram realizados, né? Projetos que beneficiavam a população de São Roque, que era o projeto que atraía empresas para dentro do galpão da extinta Cambuci. Aquele galpão de 25 mil metros quadrados, que estava ocioso. O município fez uma parceria com a direção da Pênalti, através do seu Eduardo Stefano, e nós levamos empresas para dentro da Pênalti, atraindo empregos para o cidadão são-roquense. Isso beneficiou a população são-roquense, a família são-roquense, a prefeitura recebendo subsídios também. E você foi criticado. E eu fui muito duramente criticado. Mas não me arrependo, porque eu fui eleito para trabalhar para a população, independente de partido. E eu gostaria que isso tivesse acontecido logo que nós deixamos de ser vereador, quando o Daniel, Daniel é uma pessoa que eu tenho amizade com ele, não tenho nenhum ranço. Politicamente, infelizmente, não agradou. Mas eu nunca fui convidado para tomar um café na prefeitura. Não queria emprego, não queria benesse nenhuma. Apenas trocar uma ideia, falar, olha,
Quem está fora enxerga mais. Aqui não está indo bem, aqui não está indo bem. Seria uma parceria, independente de ter sido eleito ou não. Assim como o meu amigo Cláudio Góes, eu nunca fui convidado para tomar um copo de água com ele. Para dar uma, sabe, conversar, para suco de uva. O que seria Suco de uva. um suco de uva, o que seria, o que eu estaria achando da administração. Infelizmente, a vaidade está acima do cidadão, está acima da cidade de São Roque. Então, isso que tem que ser mudado. Eu falo, ninguém é candidato de si próprio, Wander. Se realmente o meu nome for o escolhido para disputar mais uma eleição, com muita humildade eu vou me dirigir ao povo são-roquense para pedir uma oportunidade. Oportunidade essa que eu não tive. Muitos tiveram a oportunidade e não agarraram a oportunidade. Eu quero ter essa oportunidade e pode ter certeza. Se eu tiver a oportunidade, eu serei o melhor prefeito de São Roque. Por quê? Eu tenho vontade. E a vontade, a gana de ver a população sempre sorrindo, com serviços prestados de excelência. Bom, deixa eu fazer uma notícia boa aqui. Ó. O Zé Luiz Pereira Furtado está avisando que o Beto Salvetti foi localizado e colocou assim: a Sinira achou o Beto no acesso. A Sinira é cunhada, né? Então, no acesso. Então, depois a gente vai ter. Mas importante isso daí. Então, as pessoas que se mobilizaram em redes sociais, né, procurando aí o Salvetti, né, o Beto Salvetti, já foi localizado e não era visto desde as 11 da manhã. Então, ótima notícia. Ainda é bem. isso daí. Então, eu faço também uma ressalva: o seguinte, é isso que o Marquinhos Chula falou, é uma questão que deve ser considerada por todos os políticos. Você tem dois momentos na política: o momento eleitoral e depois o momento de administrar, o vencedor, no caso. Então, você tem que fazer um pacto com a cidade. Você ganhou a eleição, que foi uma disputa, muitas vezes elas são acirradas e saem farpas aí para tudo quanto é lado, estilhaço e tudo, às vezes fere, mas depois o tempo vai cicatrizando. É nesse momento que você mostra a sua grandeza. É saber que o tempo vai passar, as coisas vão cicatrizar e a cidade é que tem que ganhar com a sua vitória. Então o Chula demonstrou isso, que ele, ao vencer uma eleição, vai buscar fazer um pacto com a cidade. Não ficar naquela ficar torcida na promessinha. como igual tem hoje o Bolsonaro ganha, tem gente que fala quanto pior, melhor. Né? Ou ganhou o Dória, quanto pior, melhor. Né? Você tem que... Mas então, cidade... comparando com o que você falou, o Chula acena para um diálogo com a cidade. Os outros, aí, o presidente e tal, estão só na guerra, só provocando. Isso não é produtivo para o país. Você diria, e no caso de São Roque... apagando incêndio com gasolina. Então, no caso de São Roque, se você acenar para o diálogo, você está trazendo a cidade para o teu lado. Porque a briga política já passou. Quem ganhou, ganhou. Agora cabe ao vencedor ter a grandeza de chamar, de conversar, não trocar, mas... pelo menos se aproximar daqueles que foram vencidos, para saber que cada um tem um programa, uma proposta que pode ser aproveitada eventualmente, né, de uma coisa boa que tenha... Às vezes eu tenho prefeito que ganha eleição, não dá nem sequência a uma obra de alguém que começou, né? Pois é. Por picuinha, né? Por picuinha. São casos e são N casos que acontecem de uma obra de um determinado prefeito ou de uma cor de um determinado prefeito que é mudada. Eu acho que a cidade está acima disso, a população está acima disso. Então a gente tem que ter uma mentalidade diferente. Então é isso que eu prego hoje. Eu vejo mas inúmeras reclamações no dia a dia. Até acho muito engraçado quando as pessoas falam: Chula, você sumiu. Na realidade, eu não sumi, eu não ocupo cargo público hoje. Eu não estou vestido de um cargo eletivo. Então, quem tem que botar a cara a tapa são aqueles que foram eleitos, prefeito e vereador. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, tem que aparecer no centro da cidade, tem que aparecer nos bairros e falar por que a cidade está desse jeito. Então, nós que hoje não temos um cargo público, a gente faz o nosso trabalho. Tem o meu trabalho social, o meu trabalho que eu vou ao encontro das pessoas, mas tem coisas que a gente não consegue resolver. Problemas gravíssimos na área da saúde, não tem como nós resolvermos. Quem tem que resolver é quem foi eleito. Então, eu acho muito engraçado quando algumas pessoas falam: o Chula sumiu. Eu sumi assim como os vereadores somem, o prefeito some, o vice some, e eu não sumi, não. Meu endereço é o mesmo, meu comércio é o mesmo, e eu trafego. Atende o telefone. Atendo o telefone todo dia que me ligam, não deixo de retornar se eu não conseguir falar naquele momento, e ando pela cidade ali, no centro, nos bairros, a pé. Então, nós somos testemunhas de quanto está
infelizmente, abandonado a nossa cidade. Na outra eleição, você foi candidato em 2016, na eleição de 2012, e aí de 16, quando eu fui conversar com você, se era o pré-candidato e tal, aí hoje eu falei, Chula, você ficou 4 anos aí meio sumido. E aí você falou assim, olha, contou a história da águia. Que a águia chega o momento em que ela fica lá quietinha, contou aqui, mas ele falou por uma entrevista por telefone antes da eleição, que a águia a águia troca o bico. Ela troca a pena, ela troca a garra, ela troca o bico, e depois de um longo tempo ela vai dar o voo da renovação. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, Vanderlei. Então, mas aquela vez foi 4 anos para trocar. Agora a gente está com 1 ano, então esse ano 3 só. Só que na realidade esse ano a águia vai voar. Não, nós estamos. O trabalho que a gente realiza, que não pode ser comentado, um trabalho social, uma ajuda para uma entidade, e não vamos colocar no jornal que você fez, não vou ficar falando aos 4 cantos. Você faz. É longe, pelo amor de Deus, me entendo, de querer ser comparado. Nem tem como, mas o nosso ídolo, se não for um dos maiores, é Ayrton Senna. Quem sabia do trabalho social que o Senna fazia? Ninguém. Só ficaram sabendo quando o Senna morreu, de tantas entidades que ele ajudava. Longe de querer me comparar, mesmo porque não tenho pretensão nenhuma para isso. Mas nós realizamos o nosso trabalho. Você pega como exemplo. O dever de realizar um trabalho macro para a cidade é daqueles que foram eleitos. Quem é a autoridade máxima da cidade? É o prefeito municipal. E quem são os seus os braços do prefeito? O vice e os vereadores. Não esquecendo também a equipe, né? A equipe os diretores. Os diretores. Mas aqueles que foram eleitos, Zé, os eleitos. Sem dúvida. Que passaram pela urna. No pleito, que passaram pela urna. Então, essas pessoas têm que sempre aparecerem, porque eles estão com cargo eletivo. Não adianta. Eu recebo inúmeras ligações de pessoas que ainda pensam, infelizmente, sabe, é triste falar isso, que eu sou vereador. Às vezes eu nem falo que eu não sou vereador, porque eu tento resolver o problema daquela pessoa. Eu falei com fulano, com ciclano, com beltrano, não consigo nada, o senhor não pode nos ajudar? Então, quando está a tua altura ali para você conseguir sanar um problema dessa pessoa, é com prazer que eu faço. Mas tem coisas muito maiores que realmente tem que ter um olhar voltado pela administração municipal. Já que você falou em vereadores, o Marquinho Arruda, que é o líder do prefeito, está falando aqui um abraço para o Romário. Marquinho aí sempre Você conversa com o Marquinho Arruda? Bastante. Converso com todos os vereadores, graças a Deus, pelo menos de minha parte, eu não tenho inimizade com ninguém. É claro que você não agrada a todo mundo, você acha que né? O Marquinho Arruda, ele quer ser prefeito, hein? Ele é novo, menino novo, ainda nessa tem tempo para ele. ele. Ainda tem tempo. O Marquinho, ele sabe que ele tem que adquirir mais experiência, que ele está no primeiro mandato dele como vereador. Mas é um grande nome para o futuro. Para o futuro, tá bom, deixa um pouquinho. Chula, por exemplo, você não tem, pelo menos na administração do Daniel, você quase não fez críticas. Mas, por exemplo, nessa do Cláudio, eu já vi que você se manifestou com relação ao subsídio. 1 milhão para a empresa e tal. Dá para ter o transporte público sem o subsídio? O que quando você falou que você colocou, acho que até absurdo ter o subsídio. Como é que é isso? Vamos lá, vamos por partes. Fui crítico da administração do Daniel, sim, Wander. Mas você não se manifestava fui tanto, crítico, né? Porque, infelizmente, foi uma administração que não foi bem recepcionada pela população de São Roquense. Mas você está sendo injusto? Não. O Daniel veio de uma eleição que obteve 19 mil votos. Quando ele foi para a reeleição, ele teve 4 mil. Não chegou a 4 mil. Ou seja, como que você consegue medir, valorar o trabalho do vereador e do prefeito? De eleição em eleição. Reeleito ou não. Infelizmente, quando não é reeleito, é porque não foi aprovado. É isso que aconteceu com o Daniel. A administração do Daniel não foi aceita pela população são-roquense. Ponto. Agora, a questão do Cláudio. O subsídio. Os subsídios, do subsídio da aviação Mirage, para mim é um absurdo. Por quê? Nós tínhamos a aviação São Roque, que desempenhava um papel bom ou não, isso é outra questão. Mas não tinha esse subsídio.
E a quando passagem represada. A passagem, já lá atrás, ela já. Quantas questões na Câmara Municipal que tem o auxílio, a passagem para o. Isenções, né? Isenções para o estudante, para o idoso, o policial. Enfim, o idoso aqui é 60. Viu? Isso é questão de lei. Mas tem que ter sentar para a mesa de negociação com a empresa para tentar adequar tudo isso. Agora, o que aconteceu com a Mirage é que ela já entrou sabendo de tudo isso. Então não adianta eu comprar um veículo, pagar o veículo, usar o veículo e agora, o veículo não serve, eu quero devolver. Não é assim que funciona. Você tem que ter a responsabilidade. Eles assumiram o serviço em São Roque já sabendo como era, como ele funcionava. Agora, no meio do jogo, falar, então nós vamos pôr a passagem 7,20, isso é pressão que, no meu caso, sou prefeito, não cola, não. Se não está contente, infelizmente, troca-se a empresa, porque a população não pode ser massacrada, porque aquele que utiliza o ônibus, ele não utiliza porque ele quer, ele utiliza porque ele tem necessidade, porque ele vai para o seu trabalho, ele vai para a sua escola, ele vai para atender um familiar, então ele vai utilizar o ônibus porque ele realmente tem necessidade, porque aquele que não precisa do ônibus vai de carro. Então, você não é contra o subsídio, mas a forma que está sendo dada Na realidade, esse subsídio é muito alto e, no início, quando a empresa assumiu, nada foi falado de subsídio. Agora, no meio do jogo, muda-se a regra. Não entendi por quê. O presidente do sindicato, o Paulinho, do Sindicato dos Rodoviários, falou na tribuna segunda-feira e falou que a empresa sabia disso e tinha contratado uma consultoria. E depois a empresa de consultoria falou, olha, não é aquilo que eu planejei. Quer dizer, isso então... é uma piada, né? Não, foi o que falou... Não, eu sei, mas soa como uma brincadeira, né? Infelizmente... Mas então, quando a gente fala em subsídio, é bom lembrar, deixar bem claro novamente aqui, que ela pediu 1 milhão para compor com o que ela já recebia e que vai corresponder a 360 mil reais, 400 mil, vai dar 6 milhões por ano. Vai dar 6 milhões porque por ano. Porque já recebe um valor hoje, em ela setembro vai pedir mais. Não, então, porque vai parar os 250 por mês, né? Vai acabar 250 por mês, que perfaz 1 milhão, mas está somando 250 com 186. Que já vinha sendo pago, então, né? 186 com 250 já vai dar 436. Multiplica por 12, veja aí o quanto é o... Então, vai passar de 5 milhões. E quando chegar em setembro, com certeza o Cláudio vai ter que repassar mais dinheiro. E eu já senti com vereadores da base do Cláudio que falaram assim, Cláudio, me inclua fora dessa. Você pode mexer até 5% do orçamento, faz por aí. Não manda para a Câmara por decreto, porque é o desgaste do vereador. Quer dizer, e o Cláudio vai falar, poxa, vocês têm que assumir comigo isso. Como é que você vê a posição do vereador ali? Na realidade, ninguém quer colocar na sua conta toda essa responsabilidade. Então, infelizmente, quem paga o pato no final da conta é sempre a população. É aquele que necessita do transporte público. Então você tem uma ameaça de aumento de tarifa, quem vai pagar? A população. Então não aumento a tarifa, mas eu quero um subsídio. Então eu vou colocar o bode na sala. Eu coloco o bode na sala, fica aquela loucura. O bode está na sala. Quando você tira o bode, agora ficou bom. Então, melhorou, hein? Tira o bode assim, que tá bom, né? Tirou o bode e melhorou. Então não é assim que funciona, né? Por isso que eu digo, a questão pública, e eu sempre fui assim, como vereador, eu sempre fui muito verdadeiro, de olhar no olho e falar. Não adianta você combinar uma coisa e depois fazer outra. Que aí atrapalha e você não tem credibilidade. Graças a Deus, politicamente na minha vida eu sempre tive credibilidade e tenho, porque eu tenho palavra. Eu tenho fio de bigode. Isso é importante, porque falar uma coisa aqui, falar de pé, falar sentado e não sustentar o que falou em pé, é horrível. Então tem que ser realmente verdadeiro, porque só assim nós vamos conseguir mudar alguma coisa, não só na nossa cidade, né? No nosso país como um todo. O Zé Balai tem mais uma colocação? Posso passar para o Zé Fernando aqui? Claro. Você tem uma pergunta, Zé Fernando? Fernando? Eu tenho só uma... Vou só fazer uma colocação. Não, pode ir à vontade. O subsídio, quando ele é justo, tem que existir. População, no meu entender, e aonde eu vejo por aí, não paga mais do que 40% do valor do que teria que ser. O restante é subsídio. Sabe por quê? Porque ela já pagou para isso. Certo? É um dos benefícios que o imposto é importante.
Porque ela, como o Marquinhos falou, ela não usa para brincar, porque ela gosta de pegar. Ela usa porque ela precisa. Ela tem que chegar no horário no serviço, ela tem que chegar no horário em casa, no horário na escola, e a dona de casa tem que ir no mercado, que é longe e tudo mais. Então ninguém usa porque quer. E eu acho que o subsídio, quando ele é justo, que a empresa está cumprindo com a sua tarefa direitinho, não está explorando a prefeitura também. Então eu acho que o subsídio é justo, sinceramente. Zé, mas eu creio que isso aí tem que ser tratado no início do contrato. Claro, claro. Então, não, quando ele é justo. Você tem um subsídio X, que você vai ter os carros da empresa, carros decentes, carros novos, e que você vai atender. Vai atender São João Novo com dignidade, vai atender Mailas com dignidade, vai atender o bairro do Carmo com dignidade, vai atender hoje o bairro que é o Shopping Catarina, que as pessoas que trabalham lá sofrem com o transporte público com dignidade. É isso que nós temos que ter. Sentar à mesa, ter um contrato realmente, não um contrato unilateral, um contrato leonino, mas um contrato bilateral que agrade as duas partes. A empresa não é para falir, mas a população é lógico tem que que não. ser Ninguém pode querer arrancar o sangue do empresário também, que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu lembro perfeitamente, e eu não tenho vergonha de falar, porque eu fui vereador com o ex-prefeito Efanel. O Efanel era terrível, porque ele queria tudo pro lado do executivo. Mas não pode, você não pode sangrar também o empresário. Que mais ou menos foi o que aconteceu. Exatamente, não vai ter como, a empresa vai quebrar. E foi o que aconteceu com a empresa. Hoje a empresa, infelizmente, não tem dinheiro para pagar os funcionários. Eu me coloco no lugar dos funcionários que trabalharam tantos anos e tudo que eles têm de direito eles não conseguem receber. Então, como faz? Então, eu acredito que se você, desde o início, consegue elaborar, com a ajuda do seu jurídico, com a ajuda do seu a diretoria, um contrato realmente que estabeleça uma linha de ida e vinda com a empresa, a população vai ser privilegiada. Agora, quando é só para um lado, não tem jeito. Aí, tudo que é combinado não é caro. E estoura, né? e estoura sempre do lado mais da fraco, população. que infelizmente Sempre é a população. Eu acho que já passou da hora de fazer a nova licitação. Já deveria estar... O pessoal, não sei se estão preocupados com isso, mas... Porque tem um tempo para preparar uma licitação, não prepara em um mês. Você, quando está dentro de uma crise, você tem que ver maneira de solucionar, como o Chula falou. Então, como é que soluciona um pepino desse daí? Já vai mandando sua assessoria elaborar aí um edital, pensando em tudo que ocorreu, como experiência, para que não ocorra novamente, e pensar no futuro agora, né? Vários vereadores estão acompanhando o nosso programa, obrigado. Etelvino Nogueira está acompanhando, Júlio Mariano está acompanhando, o Marquinhos Arruda está acompanhando. O Júlio Mariano está colocando aqui, o Chula está preparado. O Júlio Mariano, aliás, eu vou perguntar nesse sentido. O Júlio Mariano apoiou você na campanha para prefeito, o Niltinho Bastos, o Rafael Marreiro e o Rafael Tanzi. Alfredo Estrada. E o Alfredo, você tem 5. Um terço da Câmara. Sim. E a gente viu que esses vereadores, vamos deixar de fora o Estrada e o Marreiro, mas pelo menos 3, o Tanzi em vários momentos, mas o Niltinho e o Júlio estão com o Cláudio. E esses vereadores que foram eleitos com você, às vezes não faltou, você fica em cima deles, ou que eles fechassem com você, você não acha que eles poderiam estar falando mais de você na Câmara, ou... Eles ficaram com a liberdade de escolher. Isso que se fala, né, Zé? O PSDB, por exemplo, quando você estava na oposição ao governo Zito, mas você procurou ajudar a apresentar projetos, o PSDB ficava em cima. Você falou, foi até divertido. Agora, esses vereadores que foram eleitos com você acha que eles poderiam falar mais de você e não ficar tanto com o Cláudio? Não, o Júlio já falou. O Júlio acabou de falar. Esses vereadores, antes de ser vereador, né? Eles são meus amigos. O Nilton é um irmão que eu tenho, né? Desde a infância, né? E eu me sinto até constrangido de ter que adverti-los ou chamar atenção para que mude o modus operandi de trabalhar na vereança. Não, eu deixo bem à vontade se realmente os vereadores que foram eleitos conosco estão achando que é pertinente apoiar,
perfeitamente, se realmente o trabalho for voltado para a população. Tem aí também, dando essa audiência para o nosso programa, né? O Etelvino, que também fui vereador Tá junto aqui? com o Etelvino. Tá mandando boa tarde a todos aqui. Eu retribuo. Etelvino também foi um vereador muito bastante atuante na Câmara Municipal, mas nem por isso ele apoia o prefeito que ele fala foi que eleito. vota com as convicções. Exatamente. E muitas vezes depois ele fala, depois vão falar que eu sou chato, depois vão falar que eu não avisei. Agora, a questão do próprio Júlio, do Niltinho, do Rafael, do Rafael Marreiro e do Alfredo Estrada, aqueles que estão mais ligados ao executivo, Pode ser por... cada um é responsável pelas suas atitudes. Eu acredito, tenho certeza disso, que eles estão crendo que é o melhor caminho que eles possam realizar hoje. Talvez eles Mas- estejam querendo manter a governabilidade, não deixar que a coisa Também. descambe, tentar fazer com que haja uma articulação ali de modo a não criar a crise maior do que não é interessante dar uma crise maior do que já a gente observa entre a Câmara e o Executivo. Então, gostaria, olha, como eles foram eleitos conosco, que realmente essa parceria junto com o governo do Cláudio trouxesse benefícios para a nossa população, que realmente é aquela que a gente luta para que seja privilegiada. Deixa eu falar de um assunto aqui, Santa Casa. Esse é um assunto, aliás, tem um projeto que foi encaminhado para a Câmara. Zé Valé, é aquela palavra difícil de falar. Publicização, não é Como tão é que é? difícil assim. Repita aí. Publicização. Publicização, né? Falei certo? Falou. Publicização. Porque é o seguinte, que permite que a prefeitura cadastre, né, dê um selo de qualidade para Vamos traduzir OS dessa forma. que podem, por exemplo, uma OS pode administrar dinheiro público, pode ser da saúde, pode ser do esporte e tal, e a gente está vendo que está caminhando para isso. Esse projeto que a gente já vê que pode ser para outras áreas, mas que a gente já está vendo que é dirigido para a Santa Casa, que a Santa Casa se transforma numa ele OS. vem anular um que já existe, que foi Que o do Daniel, governo do Daniel. que autorizou a prefeitura a fazer convênio com o OS. OS só de saúde. Esse aí abre um pouquinho mais o leque, né? Mas também é mais exigente no sentido da qualificação. Né? E esse é um assunto que a gente precisa voltar a falar nisso daí. Mas por Marquinhos Chulo, como é que você vê a solução para a Santa Casa? Que hoje está, apesar da palavra não ser essa, é requisição, mas ela está de novo como uma intervenção da Santa Casa. Então vamos da voltar, prefeitura. vamos voltar no tempo. Vamos lá. Quando foi feita a intervenção na Santa Casa, quem que administrava? Quem era? Era o prefeito, que é o interventor, mas quem veio para a Santa Casa? O Banco de Olhos de Sorocaba. Aí está falando da época do Ifanel. Sim. Da primeira. É época em que você era vereador. Exatamente. Foi uma das melhores etapas da Santa Casa. Em todos os quesitos. Atendimento, limpeza, rapidez. E não tinha reclamação. Tanto que quando o prefeito Efanel não quis renovar com o Boss, que na época a diferença era de R$200 mil, R$150 mil, pagava, se não me engano, por volta de 900, 1 milhão, eles pediram 1 milhão, 150 milhões e 200, o prefeito Fanel não quis, e aí retornou para o município. Eu teria continuado essa parceria com o Boss, porque... O time que está ganhando não se mexe. Exatamente, você não tinha... Paga um pouquinho mais para o jogador. Paga mas um pouco mais, mas você não tem essa responsabilidade de ter que arcar com todos os benefícios, né, que nós temos que colocar na Santa Casa. Então, a Santa Casa, hoje, muitos dizem, é um saco sem fundo. Porque quanto mais dinheiro você colocar, mais precisa pôr. Então, hoje, eu acredito que tem que profissionalizar de uma maneira muito responsável a Santa Casa. E colocar à mesa qual é a dívida realmente da Santa Casa. O que nós temos lá de ativo, de passivo, e colocar uma equipe médica realmente à frente da Santa Casa que saiba realmente o que precisa fazer para que você tenha um atendimento de excelência para a população. Você fala médicos e não administradores de empresa. Você acha que o médico tomando conta do negócio? Médico toma conta de paciente. Médico toma conta de enfermo. Eu acho que administrativamente falando, você coloca um administrador hospitalar junto com uma equipe médica, que aí vai dar resultado. Não adianta eu querer colocar empresário dentro da Santa Casa. Não dá.
É a mesma coisa que você querer colocar um jogador de futebol dançar balé. Não adianta. Isso aí é jogo de interesse, é ego. Nós não podemos brincar com saúde pública. Já brincaram muito com a saúde em São Roque. Nós tivemos questões de falsos médicos. Aquilo era um balcão de negócios. O que aconteceu? Muitas mortes. O cidadão morrendo na Santa Casa. Por quê? Por causa da irresponsabilidade de quem os colocou à frente da Santa Casa. Então isso não pode mais acontecer. Nós temos que ter o quê? Vergonha na cara e colocar realmente na Santa Casa, na questão médica, pessoas que são ligadas à área da saúde e responsáveis. Isso que é importante. Você concorda em ter uma OS ou você a transformar a Santa Casa numa OS, a Irmandade, ou contratar uma empresa? Vanderlei, a questão da OS... ou se você colocar uma outra empresa, isso não vem ao caso. O que você tem que colocar é pessoas realmente que sabem gerir o negócio. E para gerir saúde não é fácil. O Zé Balai sabe do que eu estou falando, porque nós já fomos vereadores juntos, e é uma dificuldade. Então, você tem que tirar das costas da administração municipal, da prefeitura, e colocar realmente, a prefeitura tem que dar o suporte básico, mas colocar aqueles que realmente entendem de saúde à frente de uma causa tão nobre, que é a causa principal de uma cidade, que é a saúde. Então, por exemplo, que a prefeitura é responsável pelo pronto atendimento, né, Zé? Agora, e acaba assumindo a Santa Casa pelo histórico da Santa Casa de mais de 100 anos. Mas você acha que a prefeitura deveria assumir só o pronto atendimento ou aqui em São Roque, pelo peso que tem a Santa Casa? Eu acho que você tem que ir ao encontro de pessoas que já geriram a questão da saúde em outras cidades e deu certo. Ir ao encontro de médicos que realmente sabem o que fazer à frente da saúde. Por que o Boss deu certo em São Roque? Ele recebia? Claro. Se não pagar, não vai ter. Não tem não fecha a conta. Milagre. Não tem, alguém vai pagar o almoço. Ele vai te dar um serviço, você tem que fazer o pagamento e pronto. Ele te oferece serviço de qualidade. Agora, quando o poder público, quer pagar pouco e quer um serviço de excelência, é muito difícil. Então, nós temos que pôr na balança realmente e trazer pessoas preparadas para assumir uma Santa Casa, uma saúde, que eu bato nessa tecla. É a questão prioritária para uma população de 85 mil habitantes, que é a nossa. Que nem todos... que tem as pessoas que têm plano de saúde, que não precisam do serviço público da saúde. Agora, aqueles que precisam chegar numa Santa Casa e demorar 4, 5 horas para emergência, isso aí é triste. Quantas mortes não tivemos? Um detalhe, você falou de empresário na Santa Casa, e a gente sabe que tem lá o Efaneu, tem o Vinícius César Pensa, tem o Eduardo Stefano, e você também já falou no momento em que o Efaneu era duro de negociar. Então, como é que é hoje, por exemplo, com o Efaneu? Até politicamente, você estaria disposto, você poderia estar junto com o Efaneu novamente, ou você acha difícil ter um apoio do Efaneu para você ser candidato a prefeito? Como é que é hoje o seu relacionamento? Porque a gente sabe do potencial político que teve o Efaneu. Muita gente fala que é nítido isso, que a eleição do Cláudio tem muito do peso do Efaneu. Como é que se vê o Efaneu hoje? Você conversaria com o Efaneu? Poderia estar junto novamente com ele? Vander, eu converso com o Efaneu, quando eu encontro com o Efaneu, conversamos de amenidades. Politicamente, ele esteve do lado do Cláudio, ele é responsável, claro que ele é. Ele apoiou, ele não pôde ser candidato, porque ele estava com um problema na conta, nas contas rejeitadas, e ele apoiou o Cláudio com afinco. Então, se você for colocar, tem que colocar também na costa dele essa responsabilidade por essa administração que está aí hoje. Mas você acha até que ele deveria participar, ou você não está encontrando espaço? Ele tem esse compromisso de... Ele tem esse potencial. Ele tem potencial, porque ele já foi prefeito. Uma pessoa que foi prefeito 3 vezes de uma cidade não é à toa. Então, tem seus méritos. Agora, a questão pessoal, eu amadureci muito na minha vida, Vander, porque você vai tomando tanta pancada que você fica calejado. Não tenho um inimigo partindo de mim. Tem algumas pessoas que não são simpáticas ao Marquinhos Chula, isso é uma outra coisa. Às vezes a pessoa não gosta de mim, não sabe nem aonde eu moro, nunca ouviu minha voz. Só ouviu por programa, ou viu uma foto no outdoor ou no jornal. Agora, inimigos políticos, não tenho. Nós temos divergências políticas, adversários políticos. O Efaneu, eu fui
parceiraço dele quando eu fui presidente da Câmara, que eu entreguei o prédio da Câmara Municipal para a população são-roquense e ele era o prefeito. Então nós desempenhamos um papel realmente que era voltado à população. Ele teve um papel fundamental para o progresso de São Roque. Agora, eu não creio que esse seja o caminho de colocar empresários, tanto, estamos citando o nome, o Ifaneu, o seu Eduardo, o próprio Vinícius. Eu acho que cada macaco no seu galho. Ali tem que colocar pessoas que realmente entendem de saúde. São essas pessoas que vão realmente saber aonde está o erro, aonde que nós podemos melhorar, aonde que nós podemos readequar para realmente ter um atendimento voltado à população são-roquense. Você não pode pegar uma pessoa qualquer que discute futebol, mas colocar ela à frente de um São Paulo, de um Corinthians, de um Flamengo, enfim, de qualquer time, porque ela discute futebol, mas ela não entende futebol. Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Aí que eu falo de um jogo de ego que tem que sair de cena e deixar realmente para pessoas mais novas, mais preparadas e que realmente estão naquela função. A Santa Casa é questão de pessoas ligadas à saúde. E questão do transporte, pessoas que entendem de transporte público. E assim o Zé Balai já falou que entende que devia ser criada a divisão de transporte. Para ontem. Isso aí está atrasadíssimo. Aí você tem que ter uma divisão de transporte coletivo com técnicos de transporte coletivo, não com políticos, com técnico de transporte coletivo que possa equacionar, estabelecer um diagnóstico, correr atrás de resultados. É isso que você precisa. Senão você vai estar vivendo sempre em crise, que nem na saúde. Você não põe isso que o Marquinhos Chula falou, você está sempre vivendo em crise. E buscar, na questão da Santa Casa, me permita, Marquinhos, tem que buscar pacificar. A gente sabe que... A gente está percebendo que até esse projeto de OS aí... O próprio Etelvino não falou no programa? Teve um problema técnico, mas ele falou sessão segunda-feira. Que fala, olha, fica isso daí que o pessoal da prefeitura acha que quem está lá na provedora não tem capacidade, sempre essa desconfiança, não sabe, essa interrogação, tem que pacificar então, né, meu? E tudo que você está falando, Zé, vem ao encontro do que eu disse. De colocar no transporte, criar uma divisão de transporte, pessoas que realmente sejam ligadas e entendam de transporte coletivo, transporte público. Agora você pega só um detalhe, como o Vanderlei falou, que foi dito na Câmara de Mairinque, que o empresário que está em São Roque encomendou uma empresa para tratar do diagnóstico do transporte local. Sindicato falou daqui a que deu pouco lado falou, errado. eles erraram. Mas o que é isso, meu? Então você é do ramo? Como é que você chegou até aí, então, com essa empresa, pô? Pô, tá legal conversar com o Marquinhos Chula aqui. Nós temos mais 10 minutos de programa. Passa rápido o tempo, hein, Chula? E o Chula é bom. E nem falamos de futebol ainda, porque o Chula fala de futebol. Falar um pouquinho do resultado de ontem, que é provável. Surreal, olha, eu achava, se o nosso programa tivesse sido na segunda e tivesse perguntado, eu ia falar, Barcelona classificado, né? Apesar que tem 0,5%. Você também achava que era... Não, com certeza. Por falar nisso, o que deve estar o Ajax dentro das suas qualidades Ajax mentais, não iria falar que o Barcelona, depois de uma vitória 3-0, iria perder a classificação. Se o futebol tem essa surpresa, urna então... Nossa senhora. Mas a urna não pode ter surpresa, porque a surpresa na urna... Porque hoje você tem pesquisa, tudo que é difícil você sair daquilo que já vem direcionado, né? Hoje, a pesquisa, ela fala... certinho o resultado, como aconteceu no Bolsonaro, como aconteceu no Dória. Sempre na margem de erro, considerando que é pequena também. Pequena, né, Zé? De 3 para cima, 4 para cima, 4 para baixo. Ou menos até. Agora, Marquinhos, não sei, o que você acha que você teve como falha na eleição de 2016, 2012, por exemplo, na eleição passada, para que você fosse prefeito? Se identificou, não sei se você falaria, o que você acha que faltou ali para você ter sido eleito prefeito nessa segunda tentativa? Eu vou dar um exemplo para você que é um exemplo interessante. E eu sempre, quando as pessoas comentam, e algumas pessoas identificam isso também. Quando eu fui candidato em 2012, junto com o PSDB e o prefeito era o Ifaneu, muitas pessoas chegavam até mim e falavam, poxa, Chula, nós acreditamos que agora seja sua vez, mas você está com o Ifaneu, nós cansamos do Ifaneu. Eu falei, poxa, gente, o Ifaneu teve 3 mandatos, o Ifaneu agora vai estar quase aposentando, já cuidando dos netos, já o Ifaneu quer descansar, ele vai passar o bastão. Ah, mas olha, nós não vamos deixar, não, nós vamos dar uma chance para o Daniel. Falei, gente, a experiência, aquela história que nós já comentamos. Então, eu perdi a eleição
infelizmente, algumas... Porque falaram que o Efaneu já tinha eles passado. não queriam mais o Efaneu. E depois se Então, perdeu a outra porque passou. falavam Aí que eu tinha fui- que voltar a turma do Efaneu. Aí eu falei, eu vou escutar o povo, então agora eu não vou estar do lado do Efaneu. E eu fui candidato, e o Efaneu não pôde ser candidato, falei, agora chegou nessa hora. O Efaneu foi apoiar o Cláudio. Eu ia pedir voto lá, o Chulo falou, tá com o Efaneu? Eu falei, não, o Efaneu tá com o Cláudio. Ah, não, então nós queremos o Efaneu. Então é difícil para você agradar, mas Será que interessante. será que nessa próxima o pessoal vai querer quem está junto com o Efaneu ou quem está contra o Efaneu? Agora nós vamos esperar. Primeiro eu vou perguntar, fazer uma pesquisa. O que o povo quer para depois a gente sair, se lançar candidato. Mas tirando a brincadeira. Mas é isso, a política engraçado, tem a isso. política é isso. E depois que passa, né? A reclamação da população. Que reclamavam muito, né? Quando o Daniel estava no mandato, e hoje está reclamando quando o Cláudio no mandato. E não tem. É público e notório o descontentamento da população são roquense. Mas a gente Eu tenho não- um pode falar. detalhe também dessa campanha que foi o Aimar foi candidato aqui em São Roque e o Efaneu era candidato à reeleição, né? E pessoas de dentro da campanha do Efaneu, eu saí candidato também pelo PSDB, né? Pelo PMN, que fez coligação E seu pai, qual era o partido? O PMN também? Meu pai também pelo PMN, PMN. mas meu pai já não estava mais na política, Não, né? mas quando ele foi eleito pela segunda vez, que partido era? Zito, PMDB. Ah, ele foi PMDB. PMDB, Depois PMDB. que o Aimar veio o Depois PMDB. aí deu esse problema lá no PMDB, o Aimar invadiu São Roque aí e tal. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: alguém de dentro, eu não vou falar o nome da pessoa, ele disse que chegou para o Efaneu e falou: Efaneu, o que você fez? O que você fez que o povo está querendo Aimar aqui em São Roque, rapaz? Olha, Então- você não falou o nome da pessoa, mas o jeito que você se expressou me lembrou o Zé do Nino falando. Não, não foi o Zé Mas Donino. lembrou o jeito do Zé do Não, Nino não, falando, mas não foi o Zé do Nino. O que você fez que o povo está pendendo para o Aimar? Mas daí diz que houve uma reviravolta na organização da campanha e tal, por força até de algumas atitudes que o Aimar veio a tomar durante a campanha. Enfim, ele acabou vitorioso. Mas, de qualquer forma, ele perigou. Ele estava ali meio que Essa campanha, você essa tava campanha lá, eu posso falar de cátedra, né? Porque foi a campanha que eu obtive o maior número de votos da história de São Roque e tenho essa Promoveram marca, 1944 votos, junto com o Efaneu. E nós abrimos pesquisa que o Efaneu tinha 19% e o Aimar tinha 62%. Foi nesse momento Então, que o cara falou. era um negócio Que você surreal. fez, meu povo Se queria- você imaginar uma pesquisa que o candidato tem 62, o segundo tem 19, é uma virada igual do Liverpool em cima do Barcelona, já que nós estamos no momento adequado para falar do futebol. Então, nós realmente nos desdobramos para virar a eleição. E no final, até o Efaneu ficava bravo, falou, não está empatado. E já estava empatado, a gente tinha essa informação e quando chega... Para não desmobilizar a turma. né? Exatamente. Senão a pessoa já fala, já ganhamos e para. É. E quando o carro começa a colar no que está o segundo cola no primeiro, mas cola de uma forma que já Aí é a hora da embica virada. e sai, vira mesmo. Ali não tem como, não vai... É a onda. Não, foi essa onda Pegou que a pegou onda. o Cláudio. Pegou a Porque onda. Eu vou... A onda do Cláudio Não, também... o Marquinhos estava na frente do Eu Cláudio. estava na né? frente, eu tenho pesquisa oficial e faltando um mês para a eleição, estava 21 para o Cláudio e 20 para o Chula. 39% de indeciso. Faltando um mês. Chegando a eleição, acho que abriram ali as na urnas, semana os ali. 39% migraram para o Cláudio. E nós subimos 1% que foi tirado de outros candidatos. Nós fomos para 21, o Cláudio subiu de 21 para 58. Eleição Então- que na cidade menos de 100 mil eleitores que não tem o segundo turno, Sim. o segundo turno acaba às vezes acontecendo No próprio ali, primeiro no turno. próprio primeiro turno, né? Exatamente. Exatamente, porque as pessoas, na realidade, o que aconteceu nessa eleição passada? As pessoas não queriam. Eu tenho o Marquinhos Chula, tenho o Cláudio, tenho o Luiz Guilherme, tenho O doutor Nader, que tem uma votação enfim, pequena. outros candidatos. Nós não queremos esse, nós queremos tirar o Daniel. Foi isso que aconteceu. Era público e notório que as pessoas não estavam contentes com a administração. E quando, também, muito astutamente, o Efaneu, ele trabalha muito bem na política, eles tinham recursos muito maiores que os nossos e conseguiram um jornal que colocou Cláudio Abre 17% de vantagem, um jornal que é de Osasco, que foi
distribuído em São Roque. Cláudio abre 17%, a população, o Cláudio tá na frente, é aqui que eu vou. E ali foi uma estratégia E uma pesquisa interessante. registrada, né? Porque foi... Isso que é uma a questão. pesquisa de Osasco não era registrada, era uma pesquisa Não, mas- forjada. Então, mas, que até mas tem um número de registro, tudo. Por eles que podem- você não viu, eles- procurou a foi- justiça, foi um alguma jornal- coisa? mas- Você pode procurar o que quiser, Wander, nessa hora não adianta. Abriu o travesseiro de pena, as penas voaram, pra você catar é difícil. Quando eles colocaram que abriu a vantagem, quem estava indeciso olhou aquilo, correu atrás daquele que tem chance de derrubar o Daniel. Foi isso que aconteceu e assim, curto e grosso, sem, não vou justificar a derrota não. Venceu o que trabalhou melhor, mereceu a vitória. Só que eu gostaria, como uma pessoa que nasceu em São Roque, se estabeleceu em São Roque, criou família em São Roque, fui criado aqui, tenho comércio aqui e espero viver aqui até o dia que não poder mais, né? Que for para outro Que for para 22 de abril? o segundo andar. Que for morar na 22 de abril, né? Lá no fim da Padre Marçal. Eu quero ficar aqui, eu amo minha cidade. Eu gostaria que o Cláudio fosse um belo prefeito, porque ia melhorar para todo mundo. Melhorar para os comerciantes do centro, melhorar para todo mundo. E, infelizmente, não é isso que a gente vê hoje. Eu posso falar em comerciante, o nosso Mauro de Girolamo, né? Boa recuperação pro Mauro, caiu da moto, né? Caiu. Vamos chegar, Fez uma cirurgia ontem. Uma boa recuperação. Abraço pro Mauro. Ele tá sempre perguntando pra gente, sempre que vem alguém aqui, geração de emprego. Por exemplo, qual a força que tem um prefeito para gerar empregos? Total. Quando eu fui a primeira vez vereador, junto com o senhor Zito Garcia e Zé Balaio, fizemos essa parceria com o senhor Eduardo na pênalti, um galpão de 25 mil metros, que ele tem ali vários galpões, nós levamos várias empresas para lá. Isso gerou emprego. De cara, nós geramos mais de 600 empregos para São Roque, através de várias empresas. Então, hoje... A prefeitura se responsabilizava pelo pagamento de uma parte do aluguel. Pagamento do aluguel, e a empresa tinha também a contrapartida junto foi uma ao lei poder. Foi lei. Foi lei. E, então, dá para fazer parceria, para fazer atrair empresa, é fácil. Você pode mobilizar um... Mesmo nessa situação econômica do país. Depende do que a empresa que quer vir, né? Você conseguir uma empresa como Sorocaba consegue, empresas de grande porte para se instalar, Wander, você precisa de local. Agora, nós temos que ter um olhar voltado, que nem o Mauro é comerciante do centro. E, infelizmente, o centro, ele ficou a Deus dará. Nós não temos hoje um centro em São Roque que você fala assim, é muito bom viver aqui no centro, o comércio está contente, e não está. Você chega num sábado à tarde, domingo à tarde, está parado, está morto. E daí aí que as pessoas falam, mas só tem olhar para Canguera. Viu? Isso aí eu não vou colocar aqui nenhum tipo de objeção. Canguera merece, claro que merece, mas assim como merece o centro de São Roque, para que a gente desenvolva São Roque como um todo, não só por parte. Bom, a gente está chegando. Zé Fernando, você falou tão pouquinho, Zé Fernando? Não, mas eu estou aqui acompanhando as manifestações, tudo tá. O Toninho Barba, o presidente do seu partido. Nos elas favoráveis. Tá bem, depois dá uma olhada. São todas favoráveis. Ninguém deu uma cacetadinha? Não. A cacetadinha o Chula vai ler depois. Mas eu não vi ele mesmo deu cacetada, você pode ter certeza que você não viu. Mas também não vi cacetada aqui, não. Não teve cacetada, não. Foi... Então, a sua última pergunta, Zé Fernando. Tem uma pergunta? Tenho. Opa! Agora Só um detalhe. O que você fez assim pro Chula? Não, que estava 2-2. 2-2 o jogo. O Ajax e Tottenham. Então deu Ajax. Não, mas ainda está com 20, 25%. Bom, se fizer um gol, ganha o Tottenham. O Tottenham, ele só precisa de um gol, porque aí ele passa no gol qualificado. Então eu tenho uma pergunta assim pro Marquinhos. Seremos campeões esse ano ou você acha que vai morrer na praia de novo? Vai fechar com São futebol. Paulo, Está falando do São Paulo? Claro. Antigamente você ouvia, você usou sou seremos. corintiano e não desisto nunca. Hoje, infelizmente, mudou. Sou São Paulino e não desistimos nunca, exatamente. As coisas mudam, Zé. Muda. O mundo dá volta. O mundo dá. E como deu, hein? Viramos fregueses. Só dava São Paulo de um tempo atrás. Agora Eu achei que você vinha com uma
Não. Agora, olha, apimentada? Não, ele explanou perfeitamente bem todo o pensamento dele. Eu acho que não restou dúvida das perguntas que foram feitas a ele. Então, estou falando de São Paulo para cair um pouco a adrenalina. Mas é bom. Zé Fernando, Zé Balai, a sua última pergunta, então. Não quero fazer perguntas, eu quero fazer um comentário aqui a respeito da participação, melhor dizendo, do Marquinhos Chula aqui no programa. Só falando que o espaço que no Marquinhos Chula falou, sou pré-candidato a prefeito. Ó, está aberto espaço para todos os pré-candidatos. Aliás, precisa ter coragem, né? Para vir aqui e falar que todos vêm aqui, agora não é momento. Ele veio e falou, sou pré-candidato. Eu acho o seguinte, o programa se prestou a um propósito muito importante. Quem não conhecia ou quem não sabia direito com o pensamento do Marquinhos, o jeito dele, acabou conhecendo o Marquinhos Chula neste programa. Eu acho que ele se abriu bastante, ele falou, foi sincero, abriu bastante no aspecto... Ele é esse jeito mesmo, você que trabalhou com ele, é agitado, sim. Chega... Então, não é cara de meias palavras, não é cara de ficar ciscando para dentro, que nem eu falei. Então, isso na política não funciona muito. Não joga pelo empate. Não. Tudo bem, às vezes você recua um pouquinho, mas para você avançar. Você não recua para ficar recuado, parado, entendeu? Então isso daí é contraproducente até pro progresso da cidade. Então passo hoje traz para dar 2 para frente. Exatamente. Já dizia um revolucionário russo. É o seguinte, às vezes quem não sabia do Marquinhos ficou sabendo hoje. Ele não esconde o perfil dele, de caráter, de pessoa, de tem um coração enorme também. Essa parte dele é para quem tem amizade com ele. Mas é uma figura que deixou transparecer tudo aquilo que ele pensa e é o que ele vai ser, digamos, eleito prefeito de São Roque, vai ter esse mesmo perfil. Não é uma pessoa que se esconde, que dissimula. Então tá aí. O Marquinhos Chula é isso, que veio aqui neste programa e espero que venha mais vezes, né, para tratar de outros assuntos. Mas está aí, ficou demonstrado o perfil de um político sanroquense neste programa. Eu achei bacana, o programa se valeu a esse propósito. E se você me permite, um programa de prestação de serviço está para isso. Estamos prestando serviço, estamos mostrando aqueles que querem e o que vão e o que pretendem fazer. Né? Então, e que eu sempre falo, e que ganhe a cidade. Que ganhe a cidade. Então nós estamos abertos a todos. Como ele foi sincero, falou, não escondeu, não fez política, falou o que ele quer, né? Não ficou aí, não falou. Eu acho que, como disse, não foi para dentro, foi para fora. Marquinhos Chula, muito obrigado pela sua presença aqui. Manda um abraço, olha, para todo mundo lá de Salvador, especial para o meu amigo Cauê, né? O Cauê, que estuda junto com meu filho André. Eu soube ontem pelo Vander Luiz, o Cauê é corintiano? Palmeirense. Bom, então, nem não é São Paulino. Eu brinquei, falei, o Cauê. Palmeirense, não vai tá conversando com ele? O meu filho é santista, pô, tô aguentando lá. Antigamente eu tenho um filho São Paulino. Antigamente seguia toda a linha, né? Hoje nós estamos abrindo mais para não sofrer tanto, né? Pelo menos alguém fica feliz. Outro dia a Márcia, ela tava lá, daqui a pouco ela subiu e falou, mas o que é isso? Um vendo o jogo na sala, outro vendo no quarto. Falei, que é Corinthians e Santos. Mas viu, ontem nós fizemos um comentário. Nós fizemos um comentário ontem aqui, do teu lado, que você não perderam ninguém, tudo São Paulino, não? Não perderam ninguém, é bom. Todos do lado de Jaime. Todos. Do meu irmão Jaime, do meu irmão Cirilo. Sim, eu sei. Mas do Jaime eu tinha dúvida. Todos São Paulinos. Tudo São Paulino. Todos. Sofremos em conjunto, em família. Coletivamente. Sempre. Né? Nós pegamos bastante amigo de Cirilo, assim, na minha casa. Aliás, falou, eu não vi o Cirilo jogar bola. O Cirilo jogava bem. Era o melhor da família, na minha opinião. Era o melhor da família, né? Era o mais técnico ali. Meio de campo, habilidoso. Ele ia ser profissional. O único da turma que ia ser profissional era Cirilo, porque ele jogava muito bem. E eram todos São Paulinos e eu ia muito lá, era São Paulino. No seu lado também vocês não perderam ninguém, né? Do seu lado vocês não perderam ninguém. Não, e meu filho fez a mesma coisa. Já chegou pro neto e falou: quer comer, quer torce pro São Paulo. E outra coisa, já o sogro também, São Paulino, o doutor Benjamin. Benjamin, toda a família São Paulo, roxo. Nós vamos juntos assistir jogos. O Cauê mandou mensagem, ele tá como Idequiaok. Obrigado, um abração pro Cauê. Manda um beijo. Molecada, beijo, bem legal. É isso aí. Marquinho, obrigado pela sua presença aqui. Vem outras oportunidades. É isso aí, pra gente discutir, falar das coisas da cidade. Esse é o nosso objetivo. Obrigado pela sua vinda mais uma vez. Quero pedir desculpas que segunda-feira se veio, a gente teve um problema técnico, mas hoje você está aqui, está tudo resolvido. O programa foi tecnicamente.
Ontem nós tivemos o problema técnico, mas hoje já tudo resolvido e foi bem legal aqui pra gente ter sua participação. Obrigado, Marquinhos. Aliás, tem aquela história do futebol, hein? Como é que o Pilé que conta? Que o Caetano, o Amão, falava: Marquinhos Chula, entra na área. Aí tinha o zagueirão lá, Pilé e quem mais? Jorjão. Pilé e Jorjão. Aí você falava: eu chuto forte, eu chuto de fora da área. Homenagem ao Caetano, eu chuto forte, era Caetano forte, né? Eu chuto, não preciso chegar perto, porque era duro encarar o Pilé e o... Cada um tinha 3 metros de altura, eu com 16, 17 anos, queria que eu encarasse os caras. Aí você falou: chuto de fora Eu da área. falei: vamos encarar, mas só quando eu estiver passando bem rápido por eles. É isso, tá. E na política, se tiver meio congestionado ali, você também chuta de fora da área. Com certeza. Vander, olha, mais uma vez eu quero agradecer Obrigado, Marquinhos. o convite de vocês, né? Zé Fernando, Zé Balaio, Dupla você, Zezé. o Lucas que Lucas está aqui Berlato, nos auxiliando, muito obrigado. o Jair Ribeiro, nosso O presidente. Jair, as pessoas que nos prestigiaram também aí, muitos amigos que eu vou Piadinha aí, né? Se viu aí, né? Se viu, você não chegou a ver pelo celular? Não Depois você cheguei. vai ver, muita gente entrou aqui. Vou declinar de falar alguns nomes, porque de repente eu vou cometer injustiça, mas eu fiquei bem à vontade e agradeço o convite. Sempre estamos assim abertos ao diálogo. E eu falo para você que hoje nós temos que ter uma nova política, não só, nós temos que falar do nosso município, mas no que diz respeito ao Estado, ao país, e até numa reunião de amigos, a verdade, e você não ser falso, você não ser dissimulado, você tem que realmente ser aquilo que você é na essência, verdadeiro. Então é isso que me move, que me traz até aqui. Infelizmente, com esse jeito, às vezes não agrada a todos, mas eu tenho certeza que é um padrão de responsabilidade para com as pessoas. Quero deixar aqui registrado, então, já que meu menino, o Cauê, está aí nos prestigiando, um beijo para ele, um beijo para o Jonathan, um beijo para meu filho Matheus, um beijo para a André, também minha mulher, que deve estar, com certeza está lá prestigiando. E foi, mais uma vez, um prazer estar com vocês e, com certeza, nós queremos uma cidade realmente voltada para o bem da coletividade, daqueles que precisam do poder público. Muito obrigado. Ó, só agradecer aqui ao Zé Fernando, ganhei esse relógio do Zé Fernando. Mostra aqui, Lucas, ó, o relógio que eu ganhei do Zé Fernando aqui, rapaz. Ó, veio lá de Portugal, olha lá, aperta aqui, abre. Ó, Zé Fernando. E outra coisa, o Marquinhos, tá quase encerrando o horário de aposta. A lotérica fecha às 6? Às 18 horas. Você podia dar só 6 dezenas? Só 5. Porque a Mega Sena tá uma loucura lá, né? Hoje muda a vida de pessoas. Claro, acho que hoje sai, ganhador, né? Eu vou Será torcer que para que hoje? ganhe mais de um, porque já pensou um 170 transtorno para milhões o cara ganhar isso daí. Dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Dá para 20 ganhar, isso é bastante. Tomara que saia para um bolão, não é verdade? Tomara que saia para um bolão. Dá para sustentar a cidade de São Roque por mais de 6 meses, garantindo pelo orçamento atual, né? Porque tem quanto orçamento? 306, 10 milhões, né? É pouco mais que a metade do orçamento de São Roque. Então. Exatamente. É um bom dinheiro, hein? Um belo dinheiro. É isso aí. Obrigado. É só uma coisa, você que tem... Já ganhou alguma vez na loteria? Eu? Não, nós só vendemos o prêmio. Ganhamos um prêmio pequeno, mas a alegria é de vender. Vendemos pouco menos de 2 meses 800 aí de mil. 800 mil reais. É uma alegria muito grande você contemplar aquele apostador que prestigia a sua loja. E um dia nós vamos contar só história de loteria, que tem histórias fantásticas. Pegou loteria esportiva. Esportiva, você continua. A esportiva, eu gosto muito da esportiva. É romântico, vinha de loteria esportiva, hoje é loteca. né? Então, a gente que gosta de futebol sempre crava o joguinho. A gente que gosta de futebol são 14 jogos, eu faço 6, 7, 8 pontos. É duro acertar um. A gente gosta, mas não entende. E só dá, Lucas, só pra fechar, mostra de novo aqui o Marquinhos Chula e até vou fazer uma brincadeira. Viu? Não é um neto, né? Porque tá olhando, tá lembrando o neto? Parece o neto. Tá de brincadeira, velho. Como é que o neto fala? Tá de brincadeira, pé de gato, orelhudo. Mas você sabe que o neto... Então, vocês vão perder o título. Fecha nele, fecha no neto. Vocês vão perder o título, seus orelhudos. Você lembra que o neto teve aqui em São Roque? Promovendo um feijão ali no Bom Lugar, naquele Bom Lugar. Promovendo que feijão que era? Era, sei lá, que feijão carioquinha, sei lá. Porque carioquinha é o tipo de feijão. Eu sei, mas é pra não falar o nome. Mas daí eu fui com uma camisa que meu pai tem até hoje, que o Vicente Matheus autografou quando o Corinthians ficou campeão
é brasileiro. 90. E o Neto é a camisa 10 do Neto. Poxa. E eu fui na fila com o Chula lá no. Vocês foram junto lá? Fomos lá na fila. A cheia de corintiano lá. Aí chegou na minha vez, eu peguei e expliquei pra ele. Falou, porra, que legal. E assinou lá. Daí os dois ficaram. Um olhou pra cara do outro. Ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara, ele falou assim: o seu pai que teve lá em posse ou o meu que teve aqui? É isso mesmo. Porque realmente tem uma semelhança muito grande, pessoalmente ainda mais. É isso aí. Fecha aqui com o Marquinhos Chula como se fosse o Neto encerrando os donos da bola. Como é que você encerraria, Marquinhos? Vamos trazer você aqui. Peraí, deixa eu fechar. Olha lá. Como é que você vai encerrar o programa? Vocês estão de brincadeira, seus orelhudos, vão perder o título pro Palmeiras, seus pia de rato! Muito bom, cara. Então, Abraço. É isso aí.